Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esse nosso estudo ainda virtual da Casa do Caminho. Que Jesus, com seu infinito amor, sua indulgência, benevolência, envolva os nossos corações, nos fortalecendo e nos irmanando, para que esses sentimentos sublimes, nos auxiliem mutuamente para vencermos essa nossa longa caminhada que Deus Pai traçou para todos nós. A caminhada é longa e nós precisamos estar unidos realmente, de mãos dadas, que aí, como o próprio Jesus diz, nosso fardo será nossa caminhada será mais leve, nosso fardo será mais suave, Então nós precisamos um dos outros, Então nós temos que ter irmanados e nada como a doutrina espírita para nos ajudar nesse momento, Então, que seja com as bênçãos de Deus, de Jesus, doutor Bezerra, esse nosso querido patrono, que vamos dar início a esse nosso estudo de hoje. E o título de hoje, o nosso estudo de hoje, está no Livro dos Espíritos, vai da lição 344 a 360, E ela nos fala do retorno à vida corporal, E o primeiro item logo é a união da alma e do corpo. Então nós vamos falar sobre isso aí, porque é da gente realmente, Nessas nossas idas e vindas, como eu falei anteriormente, nessa nossa longa caminhada, nós agora vamos falar um pouco de nós, espíritos imortais, não só aqui encarnado, mas também quando nós estamos lá no plano espiritual, quando nós estamos retornando para essa nova jornada, Então, Kardec começa logo com a gente com a pergunta, em que ele pergunta assim: em que momento a alma se une ao corpo? Aí o Kardec, os bons espíritos respondem para a gente. A união começa na concepção, mas só é completada no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que vai se apertando cada vez mais, até o instante que a criança vem à luz. O grito, então, que a criança solta, anuncia que ela faz parte do número dos vivos e servidores de Deus. Esse é o nosso momento. Aqui chegamos, Então, a união da alma, da alma com o corpo deve ser até uma festa, Uma festa para o plano espiritual, festa para Deus, na presença de Cristo, porque nós aceitamos, lá no plano espiritual, a tomada de consciência, nós aceitamos que deveríamos retornar, entendemos que nós deveríamos retornar. Vamos contar assim, vai de conta que nós já estamos num plano assim que a gente entende essa necessidade de retornar para vencermos as etapas que está, como a gente diz normalmente, que está com as leis de Deus, mas não, nos ajustarmos com as leis que nós falhamos em encarnações passadas. Isso é importante, para Deus, para Jesus e para nós, principalmente, essa oportunidade. Vamos ver, estamos falando de nós mesmos, que a oportunidade que Deus nos concede para corrigirmos o nosso rumo, o rumo da nossa jornada. Quando se ignora esse instante ainda, sublimado do plano espiritual, há muitos casos em que o espírito destinado a encarnar começa a viver com seus futuros pais, bem antes da concepção, no sentido de ir trocando simpatia para um futuro convívio. No entanto, essa ligação será feita nos primeiros momentos da concepção. Então, nós vimos até naquele... todo mundo já viu o filme Nosso Lar, aquele momento que os pais lá se aceitam, como é que é feito aquela configuração toda, esse preparo todo. A gente tem que entender, que isso não é uma coisa organizada pelo plano espiritual e tudo comandado por Deus. Então é tudo certinho, tudo bonitinho, Nós somos feitos para ser espíritos vencedores. Cada encarnação dessa é uma oportunidade de nós aqui chegarmos e nós vencermos, se nós vencemos, obviamente, quando eu digo nós vencemos, é quando nós chegamos aqui, nós que somos da doutrina espírita, temos aqui o nosso querido Evangelho, temos Jesus lendo todo dia, todo mundo aqui tem o Evangelho como livro de cabeceira, todo mundo lê o Evangelho. Então nós temos que seguir aquele remédio, os passos de Jesus, benevolência, indulgência, perdão, vencer os nossos... Esse é o nosso caminho, essa é a nossa receita que Jesus nos veio aqui na Terra para nos passar. Então, esse é o nosso momento. Depois da concepção, depois que nós nascemos,
como diz lá, como os Espíritos falaram na resposta, né? O grito, então, quando nós damos, a criança solta, né? Anuncia que nós, quer dizer, nós, né? Fazemos parte dos servidores de Deus. Então, se nós somos servidores de Deus, né? E somos tutelados por Jesus, que é o nosso mestre, modelo e guia, vamos fazer tudo como está na bula, como diz o outro. Vamos seguir o nosso caminho, que nós seremos, com certeza, né? Todos nós seremos mais felizes, e todos nós, se fizéssemos assim, nós já estaremos num mundo muito melhor do que esse que nós estamos de expiações e provas. Essa é a grande verdade, né? Essa é a lição que fica, vamos dizer assim, né? Na questão 345, Kardec pergunta: a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante este primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar um corpo, renunciar a habitar o corpo designado? Olha a pergunta de Kardec, né? Se ele poderia renunciar a habitar aquele corpo que já foi designado para a gente. Mas assim, a união é definitiva, no sentido de que um ou outro espírita não poderia substituir o que já está designado para aquele corpo. Porém, como os laços que a ele o prendem são muito fracos, facilmente se rompe e pode romper-se pela vontade do espírito, que recua diante da prova que escolheu. Neste caso, porém, a criança não sobrevive, né? O nosso codificador ainda pergunta, né, mais explicitamente depois na questão seguinte: o que acontece com o espírito se o corpo que ele escolheu antes de morrer ele renuncia? Ele escolhe outro corpo. Olha a pergunta: o que acontece com o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Ele escolhe outro corpo. Resposta do espírito. Simples assim, né? Então, a gente tem que entender, como eu falei lá em cima, né? Voltando ao nosso lado. Aquilo é toda programação. A gente escolhe o pai, escolhe a mãe, escolhe aonde vem, né? Nós temos essa oportunidade. Muitos espíritos têm essa oportunidade. Você não está falando assim aqueles espíritos que vêm na compulsória, não. É porque todo mundo tem que vir para melhorar. Mas vamos dizer para nós, como a nossa Alba sempre fala, né? Lá no livro, lá na casa de Leon Denis, né? No nosso encontro também, que eu faço lá, de nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, por acaso é nosso Dr. Bezerra de Menezes, do estudo que já estou lá há 20 anos, lá com eles fazendo, né? Então a nossa Yara, e às vezes aqueles palestrantes, a Deusa, né? A Márcia, né? E estou nos tocando como muito já próximo da gente, da Alba, né? A Alba sempre diz: gente, nós estamos com 20 e tantos anos de doutrina, muitos com 20 e tantos anos, nós já temos um esclarecimento, a doutrina espírita é esclarecedora. Se nós minimamente entendemos a doutrina espírita, vamos ver que nós chegarmos no plano espiritual, muitos de nós, ou a maioria de nós, terá condição, assim, né, de escolher, de voltar, de perceber aquilo que nós fizemos ou não fizemos. Quando chegar no plano espiritual, as coisas se abrem para a gente. Então, nós temos essa capacidade, e eu, por exemplo, sou otimista, né? Então, com certeza, o plano espiritual, né, os nossos bons amigos benfeitores, eles vão sempre estar do nosso lado e vão nos ajudar. Essa é a grande verdade. Mas o espírito responde de uma maneira sucinta, né? O espírito que acontece com o espírito se o corpo que escolheu morre antes de ele nascer. Escolhe o outro. Simples assim. Estamos longe de entender esse desígnio traçado pelo plano superior. Tudo que vem de Deus é perfeito. Isso nós temos que estar certo, né? Isso tem que estar dentro do nosso coração. Então nós vamos cultivar o nosso evangelho, que é importante, o nosso evangelho do lar, para depois esse evangelho passe do lar para o coração, né? E depois do coração ele domine a nossa consciência. Se nós entendermos todas as palavras de Jesus, né, que ele fala, todo aquele caminhar que ele nos ensina, as coisas vão ser facilitadas tremendamente para a gente, né? Tem um capítulo lá do Evangelho, o capítulo 5º, que de bem-aventurados aflitos. Né? Então, nós somos bem-aventurados aflitos, porque nós somos protegidos, amparados, e aflitos somos todos nós. Nós estamos, como o São Agostinho falou, o que eu posso dizer para vocês que vocês já não conheçam desse mundo de expiações e provas que nós estamos, né? O Santo Agostinho diz isso para a gente, lá no Evangelho. Então, somos nós realmente, nós somos aflitos, mas nós somos protegidos e amparados sempre. Isso é que nós temos que ficar na nossa consciência, para nós podermos caminhar, não com curiosidade, caminhar consciente, porque nós não estamos aqui a passeio.
Que utilidade poderia ter para um espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois do seu nascimento? Olha Kardec ainda lá. O ser não tem a consciência da sua existência bastante desenvolvida. A importância da morte é quase nula e frequentemente, como dissemos, uma prova para o pai. Então, quando acontece uma coisa dessa assim, é uma prova até para que o pai vai passar por espero tanto. O pai não está sabendo de nada. Quando ele está encarnado, a gente não sabe de nada, né? Aí o pai está esperando, né? Aí os pais estão esperando aquele filho que vai chegar, né? A parentela toda nossa, vai nascer o filho do fulano, beltrano, ciclano, você é avô, você tio, você é aquela coisa. A gente não tem, a gente tem a noção que um filho iria nascer, né? Então aquilo está, quando acontece uma frustração dessa, né? Nós, com certeza, nós não entendemos aquilo bem, né? Mesmo nós que somos da doutrina espírita, a gente aceita com mais facilidade, porque nós temos que ter humildade, resignação e obediência, né? Mas a aceitação é diferente. Então nós temos que ter a resignação, a obediência, para que isso fique mais suave em nossos corações, né? Então, é assim que acontece. Então, a eternidade espera por todos nós. Se não foi dessa vez, será da próxima vez. No capítulo Ser Perfeito, que vem lá no final do Evangelho, o Evangelho tem que sempre andar junto aqui com o Livro dos Espíritos, né? Porque é onde estão os nossos... Aqui são perguntas e respostas objetivas que os Espíritos nos dão, o primeiro livro da codificação, mas o Evangelho já vem trazendo para nós a síntese de como isso se desenrola, né? Então, lá no capítulo Ser Perfeito, a perfeição é a meta de todos nós, né? Todos nós espíritas, queiramos ou não. Né? E nós já passamos isso aqui na lição 115. Qual o objetivo da encarnação? Né? O espírito vencer todas as etapas e chegar à perfectibilidade. Isso é igual para todos. Só infeliz é aquele que dela se afasta. Né? Então, está na 614. Então, nós temos que saber bem disso aqui, né? Porque Deus está conosco, Deus está em nosso coração. Ninguém recua a felicidade. Somente quem desconhece o estado da alma. Tudo que ocorre com o espírito tem uma utilidade. São nesses acontecimentos que o espírito toma as suas afeições ante a caridade e o amor. Né? Então, tudo tem um objetivo. Deus tem tudo um objetivo para nós. Nada sai perdido. Né? Então, nós temos que, sim, aceitar as regras do jogo. A regra do jogo é traçada não é para qualquer um. É traçada pelo plano espiritual. Quando nós fugimos dessa metodologia, queremos outro caminhar, temos o livre-arbítrio, tudo bem, mas nós vamos pagar as consequências dos nossos erros e as nossas frustrações ficarão postergadas para encarnações futuras. Né? Na 348, o espírito sabe antecipadamente que o corpo escolheu não tem possibilidade de viver? Olha a pergunta sempre de Kardec nesse aspecto, né, aqui. Algumas vezes ele sabe, porém, se ele o escolhe por esse motivo, significa que está recuando diante da prova. Ele escolheu, já sabe que ele tem que passar. Ninguém escolhe, não, quero passar, quero vir com um corpo assim assado, não sei o quê, porque isso vai ser bom para mim, que eu vou sair vencedor nessa batalha. Se você, na hora, você recua, você está recuando da prova, você está, né, não seguindo aquilo que foi traçado, como a gente costuma dizer lá, carimbado, né, no cartório do plano espiritual. Nós devemos vigiar e orar para não cairmos nas tentações e não fugirmos às provas que possam surgir em nosso caminho. Quando se perde alguma coisa, mesmo a oportunidade de nascer ou renascer de novo, isso não significa perda, porque Deus que tudo vê e tudo sabe, pela sua inteligência, e Ele tudo comanda para o nosso bem. Né? Isso é uma coisa pacífica, mas nós temos que ter esse cuidado, gente. Quando a gente faz uma escolha, se nós temos capacidade de escolher, eu quero vir assim, quero vir limitado por isso, quero vir aquela coisa toda, porque nós, os espíritos, nos achamos em condições de aqui, chegando, vencermos essa etapa da nossa vida, né? Então, nós temos esse caminhar. É uma oportunidade que se na hora que eu chego aqui, aí não é bem assim o que eu queria, vou recuar, não está. Há de convir que não está dentro dos padrões que nós escolhemos. Então, Deus perdoa tudo. Mas tudo nós temos assim, as coisas boas e as coisas não muito boas. Né? Nós vamos ter uma outra oportunidade. Deus sabe quando, como diz aí, só Deus sabe quando vai ter outra oportunidade.
Porque aquela era a nossa oportunidade. Se nós fugirmos a essa oportunidade, nós vamos entrar na fila de novo. Não é assim, qualquer hora vai e volta, não é? Isso tem um caminhar organizado pelo plano espiritual. Quando uma encarnação está perdida para o espírito, por uma razão qualquer, ela é suprida imediatamente por uma outra existência? Nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher novamente, a menos que a reencarnação imediata provenha de uma determinação anterior. É como eu falei, tudo é traçado. A gente não tem caramba, a gente... como eu ia dizer assim, o Kardec faz as perguntas certas no lugar certo, na hora certa. Está tudo bonitinho que o Kardec... A codificação é uma coisa maravilhosa, a doutrina espírita é uma coisa maravilhosa. Mas nós, né, quando ficamos lendo, ficamos matutando, graças a Deus, nós temos a consciência, nós temos a inteligência, né, o Homo sapiens, graças a Deus, pensamento contínuo, né? Então nós ficamos repetitivos em questões que ainda não compreendemos, né? Então eu acho, até quando às vezes essas coisas acontecem comigo, Gilberto, né? Gilberto, falando aqui, né? Eu acho que é devido à minha pouca fé ainda na vida futura, na justiça divina. Gente, eu não tenho que questionar as coisas que acontecem, comigo, as dificuldades. Quantas dificuldades todos nós passamos. Eu tenho, sim, que ter as palavras mágicas, resignação e obediência, né? Eu tenho que ter essas palavras mágicas dentro do meu coração. Porque, como a doutrina espírita nos ensina, né, tudo está no cabimento da lei divina, né? E tudo será esclarecido no seu devido tempo. Quando nós tivermos, nós já passamos até por essas questões, eu acho, né? Lá no céu, no céu e inferno, está cheio desses espíritos que falam isso, falam aquilo, né? Contam a vida dele para nós, nos incentivando, né? Então, os espíritos felizes, eles são felizes naquele momento. Agora eles são felizes, mas eles já passaram pelo que nós passamos. Aceitaram com resignação todos os tormentos, todas as aflições que eles passam, mas seguiram o Jesus, os ensinamentos. Isso é que é a base. Seguiram as leis divinas, seguiram os ensinamentos de Jesus. A gente quer colocar a carroça na frente dos bois. A gente já quer estar lá na frente, está entendendo? Eu já quero ser um doutor Bezerra, já quero ser um doutor Ema, já quero ser um Santo Agostinho. Gente, olha, vamos convir, né? Ainda falta muito, não é pouco, não, falta muito para isso aí. Então, tudo está no cabimento da lei. Né? O Kardec fez todas as perguntas certas, ele sempre pergunta bonitinho. Os espíritos, então, respondem mais bonito ainda, porque são espíritos, né, Kardec? São espíritos superiores, estão respondendo para Kardec, não é qualquer um que está respondendo para Kardec. Né? Então, lá São Vicente de Paula, Santo Agostinho, Sanson, então, esses bons espíritos, e diversos, né, espíritos, né, que respondem para Kardec nessa nossa codificação. Então, são espíritos de escola. Então, esses espíritos sabem de tudo, porque já passaram por isso e estão agora na condição de escrever para nós essa doutrina espírita. Relembrando essa doutrina espírita, que nada mais é que o codificador, é o Consolador prometido, a terceira revelação. Essa doutrina é aquela que veio lembrar em nós tudo aquilo que estava esquecido. Não é isso que está lá no Cristo Consolador, no capítulo 6 do Evangelho? Então, essa é a nossa doutrina, essa doutrina esclarecedora. Essa codificação toda é completa para a gente. A gente tem que se ater, estudar muito, como o nosso querido Altivo dizia, né? Isso aqui não tem PhD, não tem pós-graduação, né? Isso é um estudo contínuo, não só nessa encarnação, como nas próximas encarnações. Nós temos muito que aprender ainda, né? Na 350, o espírito, mais uma vez unido ao corpo da criança, e quando não há como voltar atrás, lamenta alguma vez a escolha que fez? Olha só a pergunta de Kardec. Como Kardec era inteligente, né? Aí usa o espírito. Queres perguntar se, como homem, se ele se lamenta da vida que tem, se desejaria outra maneira? Sim, ele se lamenta da escolha que fez. Não, ele não sabe o que há a escolher. O espírito, uma vez encarnado, não pode lastimar uma escolha que ele não tem consciência, porém ele pode achar a carga muito pesada e considerá-la acima das suas forças. É então que recorre ao suicídio. Olha o erro aí, recorre ao suicídio. Então, gente, nós escolhemos lá, veio para cá, tá tudo bonitinho, aquela coisa toda, eu tenho que aguentar o tranco, tenho que aguentar a minha escolha, porque se eu recorrer ao suicídio, caramba, eu dei um passo muito atrás, né? Dei um passo muito atrás. É o que eu falei,
nós temos que ter o conhecimento de causa, né? Temos que ter a nossa consciência leve, temos que ter a nossa cultura espiritual, amor no coração, fé na doutrina espírita, fé na vida futura, fé em Deus, fé em Jesus, né? Fé nesses nossos amigos anjos benfeitores, saber que eles é que nos protegem e nos amparem, né? Essa resposta que os espíritos deram para a gente agora foi uma resposta dura pra caramba, né? Profunda, mas dura. Mas, como sempre, a doutrina espírita é esclarecedora e tira nossas dúvidas. Então, nós temos que estudar, né? Nesse nosso vai e vem infinito. Muitas coisas acontecem na nossa vida, né? A gente não pode dizer, fulano, nem criticar a pessoa que se suicidou, não, isso não, tá entendendo? Aquilo ali é do espírito dele, né? Nós não estamos dizendo isso, não. Mas a gente sabe que isso aí é um tormento, né, para aquele espírito, para aquele companheiro, aquele nosso irmão, que conheceu, que cometeu aquela situação, né? Porque a doutrina de Jesus é a doutrina do amor, da caridade, da benevolência, da indulgência, né? Então, se um companheiro nosso, irmão, comete isso ali, nós temos lá, como eu falei, lá no céu e inferno, esses espíritos suicidas, né? Então, é um tormento para eles, né? Então, a gente não quer isso para a gente. E quando a gente pode ajudar, como os espíritos dizem, quantas vezes a doutrina espírita ajudou um companheiro desesperado desse, né? Então, nós temos que ajudar. Essa é a nossa função. Quando a gente consegue ajudar um irmão que está numa situação difícil, gente, isso é bom, muito bom para nós, porque nós estamos agindo em consonância com o plano superior, né? No intervalo entre uma concepção, 351, no intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Mais ou menos, responde os espíritos, né? Conforme a época, pois ele ainda não está encarnado, porém ligado. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a tomar conta do seu espírito, advertido por ela, que chegou o momento de iniciar uma nova existência. Essa perturbação vai aumentando até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase no espírito encarnado, durante o sono no corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como as suas lembranças do passado, do qual não tem mais consciência, como homem, uma vez que entra na vida com esta lembrança, porém retorna-lhe pouco a pouco a memória no seu estado de espírito. Então nós vamos lembrando, né? É aquela história de onde eu vim, para onde o que eu sou, para onde eu vou. Então quando eu chego aqui, é como se eu tivesse partido do zero. Mas todas aquelas minhas qualificações, tudo aquilo que eu fiz de bom, fica lá no meu HD, fica guardado lá, no nosso HD, né? E a pouco aquilo a gente vai habilitando. Por isso nós somos cada vez mais habilidosos. Algumas coisas nós temos facilidade, é por isso que essas crianças que nascem hoje em dia estão extremamente preparadas. Elas não nasceram do zero, não são crianças ignorantes, simples ignorantes, não. Elas já percorreram muito. Então são as crianças que, como eu costumo até brincar, né? Pega um celular desse, pega um tablet, pega um negócio desse. Caramba, o camarada gasta um caminhão de tempo para fazer aquela coisa toda, faz um bloquinho desse tamanho, né? Que já nem faz o bloco, que já é ruim de imprimir, bota na televisão, aí vai dar um download assim, para ver as instruções. A criança pega, mexe tudo, sabe tudo, em 2 minutos ela já domina aquele celular, mexe, né? Que nós, idosos, muitas vezes não conhecemos, né? Eu vejo por mim, gente, é legal, mais ou menos eu mexo com informática, dentro das minhas limitações, muito básico mesmo. Mas o meu neto de 12 anos, né? Que fica nesses brinquedos e tal, mora até em Portugal, sem vergonha lá, né? E como diz o outro lá, caraca, o cara participa dessas coisas, sabe tudo, faz tudo, me dá dica lá de Portugal para cá, mas não sei o que, joga coisa online, acontece, mas não sei o que. Caramba, né? Esses espíritos, né? Não é o meu neto, não. Todos os espíritos que, né? Desde cedo, eles têm uma vivência, né? Uma vivência muito grande mesmo. Quem está me escutando aqui agora, eu não sei quem está me escutando, né? Aquela coisa toda, mas alguns próximo à minha idade, aí, eu já estou com 78 anos, né? Muito próximo à minha idade, né? Então, quem lembra assim da nossa idade de infância, a gente entrava lembra na escola com 7 anos, aquela coisa. Hoje, com 7 anos, né? Com 7 anos, o garoto já está na aula de inglês, já está na aula de não sei das quantas, já sabe negócio de informar. Caramba, acho que olha a evolução. Olha a evolução do. Então, esses espíritos são o quê? Só começaram agora? Não. São marinheiros de primeira viagem? Não. São espíritos que extremamente qualificados para essa encarnação, né? Essa encarnação,
né? O espírito de alta... Então, a gente pode até dizer assim, o espírito que tem alta capacidade espiritual não perde a consciência no intervalo entre a concepção e o nascimento. Não perde. Ele trabalha quase como se estivesse livre da matéria. Eu pergunto assim, Francisco de Assis e tantos outros espíritos de escola, nosso querido Santo Agostinho, eles são astros de luz. Então, num intervalo, entre muitos outros, né? Você tem aqui Francisco de Assis e nosso querido Santo Agostinho, só dois, mas tem inúmeros, tem a minha imensidão de espíritos de luz, né? Que já passaram por isso aí. Né? Então, eles trabalham e continuam trabalhando em favor da humanidade. Não foram atingidos pelo sono devido ao nível de sua evolução. Né? Jesus não falou até isso lá, se meu pai trabalha, eu também trabalho, meu pai trabalha até hoje. Né? Então, são espíritos que seguiram Jesus, são aqueles espíritos que Jesus envia, que Jesus confia, né, na missão deles para nos ajudar aqui na Terra. Né? São os espíritos de escola, o espírito de luz. E um dia nós seremos espíritos de luz. A própria alma diz lá para a gente, ela falava lá, e não era brincadeira, não falava puxando a orelha da gente, né? Mas um dia nós vamos seguir, um dia nós vamos estar ajudando os outros, vamos melhorar, né? Eu até brincava com ela assim, eu tenho que me cuidar bem de mim, porque eu não quero ser guia de uma pessoa igual o Gilberto, o próprio Gilberto. Devo dar um trabalho para o meu amigo benfeitor lá que está me ajudando, não dá nada. Então eu quero já pegar essa turma melhorzinha assim para ter né, ele querendo ficar mais aliviado. Isso é em torno de brincadeira, é claro, né? Mas todo o espírito, né, todos nós vamos evoluir, todos nós vamos ajudar nossos próprios. O espírito mediano, que é esse espírito de escola, né, o São Francisco de Assis, como falei, Santo Agostinho, né, ele já tem essa capacidade. O espírito mediano, vamos dizer que nós somos esses medianos, né? Ele passa por um período de perturbação, dorme o sono da esperança, né? Então nós temos, vamos dizer, falando de nós estamos levando aqui a nossa bola aqui, né? Agora, um espírito abaixo do mediano, ele fica totalmente inconsciente no seu estado. Somente vai ganhando a consciência quando desencarna, né? Como diz Leon Denis, o nosso objetivo é assim, nos incentivando. Leon Denis diz assim, para frente, para o alto sempre. Então nós temos o nosso caminhar, vamos caminhar, vamos pensar sempre na nossa evolução. Vamos seguir aquela do 0 ao 100, né? Do simples ignorante à perfectibilidade. E esse é o nosso caminhar, o nosso caminho. Na 352, no momento do nascimento, o espírito recobre imediatamente a plenitude de sua faculdade? Não. Ela se desenvolve gradualmente com os órgãos, obviamente. Né? É uma nova existência para ele. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos, que é o nosso corpo. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como um homem que desperta do sono e se encontra numa posição diferente que ocupava na véspera. Né? Então, essa é a resposta da nossa vida. Né? Essa é a nossa vida, a nossa caminhada. Né? Olhemos para dentro de nós, façamos um retrospecto. Né? Então, quando a gente fazer um retrospecto da gente, conhece a ti mesmo, olha o Santo Agostinho aí, não conhece a ti mesmo, nós vamos até, poxa, caramba, quem nós fomos, o que somos agora, o que poderemos ser? Eu só posso ser aquilo melhor do que eu sou se eu seguir quem? Jesus, os passos, os ensinamentos de Jesus, não é verdade? Dando um pulinho assim para a gente, assim, vamos lá na questão 354, né? 354. Como explicar a vida intrauterina? Como explicar a vida intrauterina? Kardec perguntou esse questionamento para a gente também, né? Aí os espíritos responderam assim: é a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que ele completa pelo nascimento com a vida espiritual. Olha que linda, né, a resposta. Vou até repetir essa resposta dos espíritos, né? A pergunta foi a seguinte: como explicar a vida intrauterina? Olha a resposta que os espíritos deram. É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que ele completa pelo nascimento com a vida espiritual. Olha, né? Caramba, né? Olha como é que Deus sabe de tudo, faz tudo para a gente, né? Como diz os amigos espirituais, o primeiro choro é o sinal que chegou mais um espírito para continuar o seu ciclo evolutivo. Né? Então, gente, vamos nos fixar. Que assim seja, né? Vamos seguir a regra do jogo, né? Há, como indica a ciência, crianças que desde o seio materno
não são viáveis. Com que objetivo isso acontece? Olha a pergunta do Kardec, olha a resposta firme dos espíritos. Isso se dá frequentemente. Deus permite como prova, quer para os pais, quer para o espírito designado para assumir aquele lugar. Então, nada está fora do cabimento da lei. Existe, aí volta aquelas duas palavras mágicas. Existem duas palavras mágicas que devem ser o nosso compromisso para com Deus. Né? São duas palavras que eu já repeti aqui, já falei aqui. Obediência e resignação. Está lá no nosso Evangelho. Ela nos fortalece nas horas mais difíceis. É a nossa consciência falando pela razão e pelo coração. Né? Então, nós não temos que ser... Cada vez que a gente não obedece ou não é resignado, nós estamos resmungando contra quem? Estamos resmungando contra Deus. Então, quem é que vai sair perdendo nessa briga? Somos nós. Então, nós temos que... Aceitação. Né? Temos que ver a nossa limitação. Se houve algum erro, como diz o Evangelho, como diz o Livro dos Espíritos, o erro foi nosso, não foi de Deus. Deus é perfeito. Né? Dr. Herman repetia assim, né? A perfeição é Deus. Né? Então, se houve algum erro, foi nosso. Então, nós não temos que lamentar isso, não. Aí eu venho à questão 357. Quais são para o espírito a consequência do aborto? Aí já vamos entrar no aborto. Quais são as consequências para o espírito? Quais são para o espírito as consequências do aborto? Questão 357. Aí olha a resposta dos espíritos. É uma existência nula, que ele terá que recomeçar. Resposta simples, direta, e acho que não cabe nem comentário, né? Quais são para o espírito as consequências do aborto? É uma existência nula, que ele terá que recomeçar. Agora, recomeçar, como nós vimos lá nas questões anteriores. Não é bem simples assim, né? Mas a resposta foi simples e direta, né? Constitui um crime o aborto voluntário, qualquer que seja a época da concepção? Olha, Kardec, pergunta sempre precisa e profunda. Há sempre o crime, quando transgredis a lei de Deus. Ponto. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime tirando da vida de uma criança antes do seu nascimento, pois impede a alma de experimentar as provas de que o corpo devia ser instrumento. Você nasceu, contratou no plano espiritual, você veio. Nós já vimos, não é isso? Então, se você toliu, isso vai ser um tormento, né? Então, aqui temos um grande comprometimento, né? Até para a gente saber aqui, um comprometimento dos pais. A gente sempre fala em aborto, não sei o quê. A mãe, poxa, a mãe abortou. A mãe, não. A mãe abortou, tudo bem. A mãe abortou, cometeu essa situação difícil. Agora, e o pai? O filho que está lá na barriga dela, o filho que está na barriga, ele nasceu de espontânea, né? Não nasceu geração espontânea, né? Então, teve um pai que colaborou, né, para que aquela criança ali estivesse, né? Então ele é tão culpado como Deus está de olho em tudo, Deus vê tudo, né? Não adianta, ninguém vai esconder, né? Ninguém vai se esconder, não. Então os dois são culpados, né? Nada fica impune a transgressão à lei de Deus. Não pense a pessoa, não sei o que, ele fez lá o filho, agora vem carnaval, no carnaval acontece muito isso aí. Eu estou gravando aqui, isso aqui antecipadamente, que eu vou fazer uma cirurgia, e não sei se na época da cirurgia eu teria condição de gravar esse estudo ou não, né? Então, já vou deixando gravado aqui. Então, eu estou gravando isso aqui numa terça-feira de carnaval. Olha só vocês, eu estou gravando numa terça-feira de carnaval. Então, no carnaval acontecia muito isso, né? A pessoa dava um passo em falso, não sei o que, aquelas coisas todas. Aí, daqui a 9 meses, tinha a opção de filho. Assim, filho sem... Gente, não é filho sem pai. Tem mãe e tem um pai. O pai se mandou, mas ele vai responder por aquela situação. Não tenhamos dúvida disso aí, né, Sérgio? A 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo. Olha, essa pergunta é sensacional, é a resposta mais sensacional ainda. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo por causa do nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Olha a pergunta profunda de Kardec, né? Aí os espíritos respondem, é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. A resposta assim até, né? Olha, né? Contundente, né? Mas olha a lógica, olha a lógica da resposta dos espíritos. Olha a lógica maravilhosa. A mãe quase sempre ela tem mais filhos que estão sob sua tutela e que precisam de sua assistência, como exemplo de crescimento de confiança. Como diz assim, mãe é a coisa mais sublime. Mãe é o pilar de uma família. Não existe amor maior do que o de mãe.
Então, né, a mãe teve um filho lá que não tinha condição, é preferível então sacrificar aquele filho do que sacrificar aquela mãe que tem outros filhos, né, tem uma família. Gente, olha, é sensacional, né? A lógica da resposta dos espíritos, né? A vida, gente, ela pertence ao Senhor. E ele, como Jesus, como vigilante daquilo que é mais sagrado para todos nós, o dom da vida. Jesus está de olho na gente, né? Então, quem anda com Cristo no coração não sacrifica a vida porque desaparece o preferível ou o lógico. Não. Jesus está sempre no nosso coração, Jesus está de olho, né, na gente, Jesus está nos consolando, nos amparando, né? Para a mãe vai ser difícil essa situação, né? Puxa, né? Teve que vai se sentir, puxa, preferia eu morrer do que meu. Mas não, olha a lógica tudo está, gente, nós estamos longe de entender como é que funciona essa engrenagem de vida divina, né? Nós estamos longe de entender isso aí. Então a gente fica, né? Às vezes remoendo as coisas que nós não entendemos ainda, né? Será racional, a última questão, será racional ter com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que tivesse vivido? Em tudo isso, vede a vontade de Deus em sua obra. Não trateis, portanto, levianamente coisas que deveis respeitar. Porque não respeitar as obras da criação, que estão incompletas, algumas vezes, pela vontade do Criador. Isso faz parte dos seus desígnios, que a ninguém cabe julgar. Então é simples assim que os Espíritos responderam, né? Tudo está no caminho da lei, Deus sabe o que faz, Deus sabe, e Deus consola, Ele ampara. Nós temos Jesus, nosso mestre, modelo e guia, né? Então está tudo certinho, né? Eu trouxe até aqui para a gente aqui uma resposta, né, do nosso querido Paulo, numa carta de Paulo aos Tessalonicenses, né, na sua primeira carta, né, no capítulo 5, versículo 18. E o Paulo explica bem isso para a gente aqui. Né? Paulo, eu estou íntimo com ele, né? Nossa, o apóstolo Paulo. Então ele diz assim para a gente: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para conosco. Se uma criança nasceu morta, se ela escapuliu à vida antes de abrir os olhos, existe um motivo. Que seja secreto, mas existe, vibrando para que os estudiosos o descubram e aumente a sua admiração pelos desígnios do Criador. Olha só a profundidade das palavras de Paulo. Devemos amar e respeitar tanto o feto quanto o aborto tenha sido feito pela natureza, quanto que teve alguns dias de vida. Tanto aquele que chegou à mocidade, quanto o velho que está prestes a se despedir do mundo material. Enfim, todos os departamentos da vida que a natureza nos mostra, em uma escala progressiva, devem ser respeitados, né? Então, gente, com essas palavras de Paulo, né, a gente aqui encerra o nosso estudo de hoje, né? Encerramos o nosso estudo de hoje, que a gente tem essa consciência, né? Essa doutrina maravilhosa, que os espíritos são maravilhosos, mas maravilhoso acima de tudo é Jesus, nosso modelo e guia, e acima de todos, o nosso querido Pai Criador, que é o nosso Deus. Então, meus amigos, fiquem com muita saúde, paz no coração, focados sempre na nossa querida Casa do Caminho. Ela está, né, como eu falei para vocês, eu estou falando para vocês aqui numa terça-feira de carnaval, e nós estamos programados a começar a nossa reabertura agora, no dia 4, né? Logo depois do carnaval. Estou falando você no dia 1º, estou gravando isso aqui no dia 1º de março. A nossa casa está prevista para reabrir agora no dia 4, né? Então a gente fica focado na nossa Casa do Caminho, que a gente ajude a nossa Casa do Caminho nessa reabertura com muito amor, com muita fé, com muita responsabilidade, que ela vai ter todo um paradigma lá que o doutor Herman já traçou para aquele negócio, para abrir aquilo lá, né? Os cuidados, que a gente possa caminhar firme para que ela comece a abrir, ela e volte a ser aquela Casa do Caminho que nós estamos acostumados a frequentar, aquela Casa do Caminho que nos ampara, nos protege, aquela Casa do Caminho que nos recebe sempre de braços abertos para aliviar as nossas aflições, né? Então, que fique todos nós com a proteção de Jesus, doutor Herman, nosso diretor espiritual, nosso querido doutor Bezerra de Menezes, nosso patrono, mas, acima de tudo, em nome de Deus Pai. Que assim seja, assim será, graças a Deus, até uma próxima oportunidade.